Sintomas, investigação, pesquisa, diagnóstico, ciência, tratamento, tecnologia, habilidade, dedicação, Medical TV, a vida e a medicina. Medical TV, a vida e a medicina. Desde que a gente faz faculdade e aprende lá na medicina, sempre se ouve falar de que essa região da Serra Gaúcha é a região onde tem o maior índice de alcoolismo. Então eu acho que isso já é meio batido, não é uma novidade assim a gente ouvir falar isso. Nosso acesso ao vinho, né, é desde a infância mesmo. Então, óbvio que isso vai só aumentar ou continuar ao longo da nossa vida. Então, sem dúvida nenhuma, esse acesso facilitado e esse hábito que vem de gerações e gerações, ele acaba criando, sem dúvida nenhuma, o maior índice de alcoolismo ou etilismo na nossa região. As famílias italianas, o comer, almoçar com vinho, né? Tem que ter bebida, almoçar com vinho, jantar com vinho, né? Basicamente a comunidade de Nova Roma aqui, a gente lida bastante com uma população de terceira idade, tá? Pacientes idosos, grande o número de idosos aqui. Então, basicamente, são idosos que vivem basicamente da colheita de uva, são agricultores, tá? É o público que mais atende a UBS, que mais vem à UBS. Então, é muito comum a gente ter hipertensos, diabéticos, né? Bom, a população de Mato Perso é basicamente a população de agricultores, né, de trabalho rural, pessoal que trabalha basicamente com a fruta, com a colheita da uva também, né. E de uma forma geral é uma saúde, né, tipo tem um bom nível de saúde, uma boa alimentação saudável, né, muita fruta, verdura. Não é que a alimentação tipo seja ruim, tá? O que acontece basicamente é que o excesso, vamos dizer assim, tá? Eu tenho muitos pacientes aqui, por exemplo, se alimentam de frutas, tá? Realmente é uma alimentação saudável de frutas, só que comem um balde de fruta, entende? Então também faz mal o excesso. A grande doença que a gente pode dizer que tem é diabetes e hipertensão, como de uma forma geral. Muitas vezes está acostumado a chegar em casa, comer pão, queijo, salame e sai para o trabalho para fazer as atividades. Que a gente trata com pessoas diabéticos, hipertensos, para a gente conseguir trabalhar essa questão do tomar um cálice de vinho, né? Não, mas não é uma garrafa de vinho, não, é um cálice de vinho. Isso é bastante difícil de mudar. Tem um grande problema aqui também, que é a questão do abuso de álcool, né? Os pacientes, basicamente, assim, nós temos casos, não temos tanto casos, assim, vamos dizer, daqueles alcoólatras que bebem muito. O que acontece muito que nós temos são pacientes, por exemplo, que têm um consumo regular de álcool, não chega a uma embriaguez, mas um consumo regular de álcool. Isso é muito comum, principalmente vinho, né? Vinho, acho que como todo o italiano sempre toma... O italiano ele tem essa mania de dizer assim, não, mas meu vinho é feito em casa, não tem álcool. Não, na verdade tem álcool também, né? Então, sem dúvida nenhuma, é uma coisa verdadeira o alcoolismo na nossa região, viu? Mas as crianças que a gente tem atendido têm um nível nutricional ótimo, estão dentro dos parâmetros sem nenhuma alteração, né, para destacar, assim, nutricional ou patológica, assim. Medical TV, a vida e a medicina. Antonella Condomínio Club, um lugar em meio à natureza onde seus filhos podem brincar livremente. Segurança, lazer, tranquilidade e perto de tudo. Antonella Condomínio Club, projetado para quem deseja viver plenamente. Um produto ANC, preparando a base para o futuro. A satisfação sexual se reflete diretamente na qualidade de vida
e na realização pessoal. Sexuality, um novo conceito em saúde sexual. Sexuality. O Fátima Educação, através da faculdade e da escola profissional, forma pessoas na área de gestão e saúde. Estude administração, enfermagem, fonoaudiologia, nutrição, técnico em contabilidade, técnico em enfermagem ou técnico em radiologia. Fátima Educação, aprender dentro do ambiente de trabalho faz toda a diferença. O grupo de cirurgiões que atuam na Clínica Ramos apresenta o primeiro laser femtossegundo para cirurgia de catarata do estado. O laser separa os tecidos da córnea sem bisturi de forma precisa, abrindo o cristalino e fragmentando o núcleo. Após o laser, os fragmentos do núcleo são retirados do olho e realiza-se um implante de lente intraocular que reduz a necessidade de óculos após a cirurgia. Catarata Laser, tecnologia que você encontra na Clínica Ramos e Associados. Instituto De Vita, clínica especializada em tratamentos de oncologia e hematologia. Instituto De Vita, tudo pela vida. Fone 54 32 14 1700, Caxias do Sul. A nossa história em reprodução humana é norteada pela ética, dedicação e centenas de estudos publicados e reconhecidos pela comunidade médica mundial, reversões de vasectomia, criopreservações e taxas de gravidez dentro da média de sucesso das melhores clínicas do mundo. Conception Centro de Reprodução Humana. O que a gente faz tem a sua cara. Medical TV, a vida e a medicina. Que hoje está se falando muito, né, do espaço confinado, que é o trabalhador dentro de uma pipa, o trabalhador dentro de uma prensa, que é prensa de vinícola, né? Então, quanto esse trabalhador tem que estar sob o uso de equipamentos de proteção, as vinícolas têm que medir os gases, né, adequadamente, porque se esse trabalhador entrar numa pipa ou numa pileta, por exemplo, falando de uma vinícola mais antiga, que é a Vinícola Aurora, onde ainda existem esses sistemas, né? Então, quanto que a vinícola ou as cantinas têm que investir também e tem que ter esse cuidado nesse processo. A gente, quando ele vai começar a trabalhar, ele passa pelos exames admissionais, eles fazem esses exames, após os exames eles começam a trabalhar. 6 meses após isso, eles fazem novamente outros exames para verificar como é que foi o andamento durante esses 6 meses. E aí, depois, próximos 6 meses de novo. Então, a gente faz as avaliações de 6 em 6 meses. E, anualmente, são os exames periódicos. Porque a uva acaba, no momento dessa vinificação, liberando substâncias tóxicas também, né? Então, tem a mesma questão, a questão da intoxicação aguda, que tem que ser medida, para que o trabalhador possa entrar com a segurança, com os devidos equipamentos, e a intoxicação crônica, a qual todas as empresas devem fazer o seu monitoramento periódico desses trabalhadores, para não haver complicações a longo prazo, médio e longo prazo. Todos os agricultores que trabalham com a uva, ou até outros tipos de plantio, eles devem ter alguns cuidados especiais, algumas proteções especiais. Primeiramente, a gente tem que lembrar que em contato com a natureza, se tem contato com insetos, se tem contato com venenos, se tem contato com o sol, isso tudo acaba judiando a pele da pessoa. Hoje a gente tem o grande preocupação com a qualidade de vida do funcionário, então a gente se preocupa em questões de meio ambiente e segurança com eles. A gente faz a integração dos funcionários, onde eles recebem os equipamentos de proteção e como eles devem utilizar durante o seu processo de trabalho. Esses equipamentos são botinas de segurança, uniformes de segurança de manga comprida por causa da proteção do sol, chapéu de proteção, óculos de proteção, luvas, bloqueadores solares. E esses equipamentos todos são cobrados e são utilizados durante o processo de colheita, poda, enfim, todo o processo ligado ao vinhedo. Outra coisa também que está relacionada com o trabalho com os parreirais, não diretamente nessa época da colheita, mas sim na época do preparo, na época da poda, que acontece alguns meses antes, o uso então, dos inseticidas que eles são necessários, tá? Apesar de terem teoricamente algum tipo de potencial de toxicidade, eles são necessários para
para a produção. Tá? Dentro da questão da viticultura ou do cultivo da uva, a gente percebe muito a situação das intoxicações causadas pela exposição do agrotóxico, onde não existem os devidos cuidados, que são o uso dos equipamentos de proteção. Então a pessoa que vai utilizar o herbicida e vai aplicar, ele recebe um conjunto hidrorrepelente. Esse conjunto ele protege o funcionário de ter contato da pele com o produto. Além desse equipamento, ele recebe luvas especiais e máscara de proteção especial para esse herbicida. Que no trabalho formal, onde existe a situação de ter uma empresa, né, que tem o seu trabalhador, o uso de EPIs já é uma normatização, é uma lei, é uma regra. Já nas pessoas que não são vigiadas pelo sistema formal, pela questão do trabalhador realmente empregado, muitas vezes acaba acontecendo a intoxicação por falta desses cuidados. Né? Que isso a gente está falando assim do pequeno agricultor, do agricultor informal, daquela pessoa, daquela família que tem a sua cantina no fundo da casa. Na área da dermatologia, nós vemos muitas alergias, intoxicações, eczemas causados pelo contato de agrotóxicos por agricultores que não usaram as proteções adequadas, os EPIs adequados. Não usaram a máscara, não usaram a luva, não usaram a roupa adequada, às vezes tiveram contato com as embalagens, reaproveitaram as embalagens. Tudo isso é um processo muito sério que pode levar até a morte. A intoxicação aguda, sem dúvida, é um mal-estar, tontura, até um risco iminente de morte, assim, porque realmente uma intoxicação aguda ele pode levar a uma parada cardíaca, a consequências graves, né? Já a intoxicação crônica, que foi coisas que aconteceram principalmente no passado ou muitas vezes ainda acontece nessas pessoas que não têm os cuidados devidos, podem ser sintomas neurológicos. Muitas vezes a pessoa acaba tendo uma depressão, né? E nem se faz a relação com essa exposição crônica, e que é uma coisa muito comum nessas pessoas que trabalham a longo prazo com exposição de agrotóxico. Uma coisa que devemos lembrar que não é só o agrotóxico da planta, da fruta, que prejudica o agricultor. O próprio sumo da fruta, o próprio contato com a seiva da folha, em contato com a pele e uma irradiação solar intensa em cima, pode provocar o que nós chamamos de fitofotodermatose, que é uma alergia semelhante à alergia à queimadura do limão. Podem levantar bolhas, feridas feias, feridas que não fecham, e às vezes em casos muito extensos pode se levar até a morte do paciente. Hoje a gente não tem essa incidência de alergias ou acidentes porque nossos funcionários, como eu falei, eles passam pelo processo de integração, eles usam os equipamentos, a gente está sempre em cima fornecendo os equipamentos novos, então a gente não tem essa incidência de alergias, né? Ou de acidentes ou doenças. No momento que se aplicam os agrotóxicos, existem regras, né, para que se possa efetuar a colheita no tempo correto, para que isso não cause mal, não cause dano à saúde da pessoa que vai consumir, o ser humano que vai comer, enfim, esse produto. A base são de orgânulos fosforados, a maioria de sulfatos, tá, que é usado para a prevenção das pestes, mas nessa época já da colheita todo esse produto químico já foi eliminado da parreira. Na época da colheita não tem mais o contato com herbicida. Tem que também cuidar as carências para entregar a uva, né? E não dá para tratar e tirar antes da carência, até porque indústria de suco principalmente, você tem resíduo de veneno, eles não querem até. Deixar de tratar antes, uns 20 dias, até mais antes, né?
A pessoa que planta, a pessoa que faz o cultivo da uva ou de outra fruta, outra hortaliça, seguir o procedimento correto, que é fazer a colheita no momento correto, aplicar o agrotóxico, fazer a colheita, não vai haver problemas, porque no momento que o consumidor final vai ingerir o produto, vai estar dentro da disponibilização da biodegradação que a gente chama do produto. O fato de não ter contaminação com inseticida nessa fase da colheita não quer dizer que tu deva comer uma uva sem lavar, porque não tem inseticida, mas a uva às vezes fica dias expostos em transporte, a gente não sabe onde que ela foi armazenada, a gente não conhece as condições de higiene, eventualmente o teu caixa que você está comendo de uva, ele pode ter caído no solo, contaminado com adubo, com excrementos animais, então sempre tem que lavar adequadamente a uva antes de comê-la. Podem ter insetos, né? Podem ter outras coisas, então sempre se deve lavar, né? Jamais a gente diria para comer sem fazer uma limpeza, né? Mas enfim, a questão do veneno é importante que eu entendo assim, que se saiba a origem. Eu acho que essa que são as questões, né? A origem, de onde que eu tô, de onde vem essa fruta ou essa hortaliça. Funciona assim, ó, antes de se colher a uva, tem que observar a carência do produto, né? Então o produto tem que perder a força dele, a validade, então sim, para a uva ser consumida, né? Porque tu não vai vender uva envenenada, isso não se pode fazer, né? Essa rosé seria para in natura, mas é pouca. Nós trabalhamos mais com uva para produção de suco e vinho, né? A gente usa esse cestinho aqui, que vai pendurado no pescoço aqui, atrás da tira para firmar. Colhe a uva. Em 20 dias, a média, se colhe toda a uva. Olha, a gente despeja na caixa. Enche a caixa. Depois a gente tem uma mini carreta agrícola. A gente carrega na carreta e vai para a cantina. Medical TV, a vida e a medicina. A Clínica Médica Corso, com mais de 35 anos de experiência médica em tratamentos faciais e corporais, traz para você um arsenal tecnológico conectado com o que há de melhor no mundo em ambiente informatizado e moderno. Clínica Médica Corso, agende uma avaliação. Doutora Rafaela Bergman, dermatologista clínica e cirúrgica. Trata de doenças de pele, unhas e cabelo e dermatologia estética. CO2 fracionado, laser diodo padrão ouro para retirada de pelos, peeling, preenchimento e toxina botulínica. Doutora Rafaela Bergman, saúde à flor da pele. Há 35 anos, o Alfa Laboratório constrói uma história de bons resultados ao seu lado, sempre cuidando de você e de quem você mais ama. Alfa Laboratório, para a vida inteira. A Bela Pharma, há 30 anos, oferece novidades em fórmulas manipuladas, diferenciadas em doses e quantidades, com investimentos constantes em processos e treinamento, atinge um nível diferenciado de qualidade. Bela Pharma, tecnologia a serviço de sua saúde e beleza. Sintomas, investigação, pesquisa, diagnóstico, ciência, tratamento, tecnologia, habilidade, dedicação. Medical TV, a vida e a medicina.
A uva traz uma série de benefícios, sendo uma fruta importante para quem não abre mão de uma alimentação saudável e equilibrada. A uva é fonte de carboidratos, importantes para o fornecimento de energia para o corpo. Também contém vitamina C, vitaminas do complexo B e sais minerais, como ferro, cálcio e potássio. A uva, principalmente as escuras, possui ação antioxidante, ou seja, combate os radicais livres, e também é anticancerígena. A casca da uva rosada possui uma substância cardioprotetora chamada resveratrol, que ajuda no controle do colesterol, na diminuição da formação de coágulos sanguíneos e na prevenção da trombose. Por esse motivo, o vinho e o suco de uva são considerados alimentos funcionais ou superfoods. No entanto, por serem muito calóricos, com alto teor de açúcar, devem ser consumidos com moderação e com cuidados pelo diabético. Apenas 10 unidades de uva ou um copo de 200 ml de suco da fruta por dia é suficiente para a obtenção dos benefícios nutricionais. Então era tudo latado as pareiras. Não tinha um pé de espaldeira, nem se conhecia a espaldeira. Só eles, depois que foi uns 10, 15 anos depois, que daí os filhos do miolo foram estudar na Europa e tal, né? Aí eles trouxeram essa maneira de plantar, dando melhor qualidade, pequena quantidade, a qualidade muito melhor, para competir com as outras regiões, né? Porque lá estão, por exemplo, na Europa estão muito mais avançados, né? Hoje. Ainda, né? Aí estão competindo, para competir com lá, tiveram que se adaptar na espaldeira, né? O sistema do novo plantio das uvas, né? Ele está se fazendo diferente, não só pela questão dos benefícios do cultivo da uva, mas sem dúvida nenhuma para a pessoa que trabalha no cultivo da uva, né, vai ser muito melhor, porque falando ergonomicamente da questão ombros, coluna, sem dúvida nenhuma, se eu puder ficar numa posição mais ergonômica, mais confortável, vai ser muito melhor do que o trabalhador ficar, como vamos falar antigamente, era muito pior, cada vez pior, ou com os braços muito erguidos, ou enfim, parreirais nos morros, né, extremamente desconfortáveis. Então, esse modo sobre as espaldeiras, né, sem dúvida nenhuma, também vai acabar auxiliando no ponto de vista da saúde desse trabalhador. As costas, né, aqui, sabe? O braço também amarra, porque vamos supor, quantos milhões de cachinho tu vai tirar, tá? E na hora de amarrar, quantos galhos tu tem que amarrar, né? Daí tu trabalha, mas tudo é trabalho, né? Não adianta tu querer escolher, esse é o trabalho da gente, então vamos lá, né? A vantagem da espaldeira, assim, é bem melhor para conduzir, né? Para trabalhar, tanto quando você vai podar ela, poda seca, que depois colher a uva também e fazer a desfolha, tudo. Porque a latada também, né, ela tem, se você vai olhar para cima, vai cair no olho vai ter ruga, vai ter aranha, vai ter tudo, né. E além de tudo tem que pendurar um cestinho no pescoço, aqui nas costas, que vai te prejudicar a coluna, né. E assim você bota uma caixa embaixo da pareira e não precisa pendurar nada, né? E você vai colhendo, você vai assim sofrer bem menos, né? Vai ser bem legal, né? Para colher, ela se torna mais fácil, né? É mais difícil porque a incidência do raio solar é mais direto, né? Também diminui bastante as lesões osteomusculares da coluna torácica e lombar e cervical, por ser uma posição mais ergonômica de trabalho, então não tem que ficar tantas horas com o pescoço dorso fletido, acaba reduzindo as lesões musculares. Eu trabalhei uns 18, 20 anos na latada,
Que nem aqui era uma Isabela, tinha uma Isabela aqui de uns 70 anos de idade aqui nesse vinhedo aqui. E nós cortamos fora tudo e botamos tudo Merlot agora. Isabela é só para suco, e daí vinífera, vamos supor, as outras qualidades ali, que nem Merlot, Cabernet, que nós temos hoje, Sauvignon Blanc, Riesling, Chardonnay, é tudo para espumante e para vinho fino, né? E aquelas antigamente tinha para vinho fino, que ia para lá para Garibaldi, que tinha a Martini Rossi, e as comuns ia tudo para Tecnovinho, então para suco daí, né? Porque vinho hoje não se faz mais de vinho, uva comum é só suco. Hoje só caseiro, daí vinho caseiro, sim, eu também faço vinho caseiro comum, bom, né, o vinho. Mas só que para comercializar eles não fazem vinho, né, dessas uvas. Medical TV, a vida e a medicina. O grupo de cirurgiões que atuam na Clínica Ramos apresenta o primeiro laser femtossegundo para a cirurgia de catarata do estado. O laser separa os tecidos da córnea sem bisturi de forma precisa, abrindo o cristalino e fragmentando o núcleo. Após o laser, os fragmentos do núcleo são retirados do olho e realiza-se um implante de lente intraocular que reduz a necessidade de óculos após a cirurgia. Catarata Laser, tecnologia que você encontra na Clínica Ramos e Associados. Antonella Condomínio Club, um lugar em meio à natureza onde seus filhos podem brincar livremente. Segurança, lazer, tranquilidade e perto de tudo. Antonella Condomínio Club, projetado para quem deseja viver plenamente. Um produto ANC, preparando a base para o futuro. O Fátima Educação, através da Faculdade da Escola Profissional, forma pessoas na área de gestão e saúde. Estude administração, enfermagem, fonoaudiologia, nutrição, técnico em contabilidade, técnico em enfermagem ou técnico em radiologia. Fátima Educação, aprender dentro do ambiente de trabalho faz toda a diferença. Instituto De Vita, clínica especializada em tratamentos de oncologia e hematologia. Instituto De Vita, tudo pela vida. Fone 54-3214-1700, Caxias do Sul. A nossa história em reprodução humana é norteada pela ética, dedicação e centenas de estudos publicados e reconhecidos pela comunidade médica mundial, reversões de vasectomia, criopreservações e taxas de gravidez dentro da média de sucesso das melhores clínicas do mundo. Conception Centro de Reprodução Humana. O que a gente faz tem a sua cara. Medical TV, a vida e a medicina. Foi no final do século XIX, com a chegada dos imigrantes italianos ao sul do país, que a viticultura começou a avançar por aqui. A uva americana, com o nome científico de Vitis lambrusca, ou uva rústica, mais conhecida como Isabel, mais resistente às pragas e de cultivo mais fácil, foi a base da cultura. O objetivo sempre foi a produção do vinho para as refeições e atos religiosos. Elas eram cultivadas em forma de barreiras americanas ou latadas. Esta forma aumenta a quantidade na produção. A uva Isabel produz um vinho com gosto e cheiro de uva, o que é condenado na Europa como um vinho inferior. Hoje, para melhorar a qualidade do vinho e para ser competitivo no mercado mundial, os produtores adotam as parreiras na forma de espaldeiras, que por terem maior insolação, produzem uma uva com maior teor de açúcar. É uma melhor forma para cultivar as uvas europeias, como Merlot, Chardonnay, entre outras, e produzir um vinho mais sofisticado. No entanto, o pequeno produtor, em sua maioria, ainda cultiva a Isabela e outras uvas na forma da barreira plana ou latada. Produz seu próprio vinho, que é muito apreciado pela comunidade e que ainda é o vinho mais consumido no país. Flores da Cunha é o maior produtor de vinho a granel do Brasil. Já em Bento Gonçalves, no Vale dos Vinhedos, é onde estão situadas as cantinas que produzem os vinhos e champanhes mais premiados. É uma visita imperdível conhecer as cantinas dessas regiões. Bento Gonçalves hoje é o segundo polo turístico do estado, perdendo apenas para Gramado, o segundo do Brasil.
próprios trabalhadores vêm muito com problemas de dores musculares, né, do próprio esforço físico. Além do esforço físico que ele tem em fazer a execução desse trabalho, a questão dos insetos, das cobras, a gente acaba atendendo muitas vezes pessoas com picada de aranha ou mordida de cobra, né? Enfim, porque existe esse risco também na pessoa que realiza esse cultivo. Mas agora, né, pela safra, a gente está tendo muito contato de picadas de insetos, formigas, né, aranhas. Que é muito comum esses animais se alimentarem da uva em si, e durante a colheita é diário, basicamente, um ou outro acidente nas mãos e nos braços com picadas de abelhas e vespas. Outro tipo de atendimento muito comum nessa época são corpo estranho nos olhos, tá? Devido ao manuseio dos ramos, dos galhos secos, e eventualmente algum tipo de fragmento acaba pegando na vista do trabalhador. Cheguei na pareira, quando comecei a tirar a uva, tinha um balão bem grande. Estava com a minha amiga. Daí, quando eu vi, estava picada. Daí eu fiquei tonta, quase desmaiei. Daí que eu pedi socorro. Daí que o meu marido me trouxe. Mas é horrível, eu levei umas 5, 6 picadas. Dói muito, bastante. Ela estava escondidinha. E que tipo de abelha foi, dona Geni? As amarelas? Amarelas, são amarelas, como é que é o nome? Marimbondo? Marimbondo, é marimbondo o nome. Sempre nesse caso a gente procura investigar se o paciente já tem um potencial alérgico, se ele tem algum risco de produzir alguma anafilaxia pela picada dos insetos. Isso está relacionado pelo próprio potencial alergênico dele e pelo número de picadas. Também se deve lembrar que os insetos são grandes problemas para os agricultores. As picadas de abelhas, aranhas, formigas, enfim, qualquer tipo de inseto, em algumas pessoas com uma predisposição a terem alergias, podem fazer quadros muito graves, inclusive levando à internação hospitalar. Então, os agricultores têm que lembrar de também passar o repelente e também lembrar das roupas adequadas, botas, luvas, de novo os óculos, isso tudo é muito importante. Os pacientes, então, que eles têm o potencial de alergia mais grave, acontece fora do local da picada, que tem dor, ele tem uma reação inflamatória sistêmica no organismo e acaba acontecendo um edema, principalmente nas vias aéreas superiores, e o risco disso é fazer um edema de glote e obstruir a respiração do paciente. Tá? Isso é uma coisa que é um quadro mais dramático, tem que ter feito atendimento rápido e preciso para evitar que isso evolua. Isso depende do tempo da picada, do número de picadas, do local da picada e principalmente do paciente em si, o quão alergênico ele é. Tem vários insetos, a cobra esse ano nós não encontramos ainda, mas inseto, formiga, aranha, essas coisas tem bastante. Para nós lá é os insetos mesmo que mais que atrapalha. Eu acho que não tem problema nenhum. O risco que a gente corre é alguma picada de abelha, né? O que mais pode acontecer, né? Mosquito até nessa época aqui, embaixo da parede já quase não tem. O que me aparece muito relacionado com a colheita realmente são casos de pacientes que sofreram algum tipo de ferimento, tá? Que estava muito bem colhendo e raspou o pé numa pedra, cravou o pé numa pedra, cortou a mão em algum material cortante. Isso chega bastante aqui na UBS. Quase todo dia chega um caso. Em termos de proteção do trabalhador, IPI avançou muito. Alguns anos atrás, nós colhimos uvas aqui em Monte Belo e Bento, e nós não tínhamos a proteção que nós temos hoje, como luva, temos bota, né? Bota nós tínhamos, lógico, né? Mas luva e óculos de proteção para não furar os olhos, né? E protetor solar,
foi um avanço, né? É um avanço que nós estamos percebendo. Que o sol é um risco também, é um risco para esses trabalhadores. Então eles têm que usar o protetor solar, porque hoje acaba se tendo muito, aí o outro lado, câncer de pele, né? Ou envelhecimento da pele precoce pela situação da exposição solar. A gente observa bastante manchas de sol, os pacientes não se cuidam, a gente tenta orientar os pacientes que têm que usar protetor solar, que evitem o sol, os horários mais críticos, que não podem usar, só que mesmo assim os pacientes veem, é bem comum manchas de pele. Então, para todos está bem indicado o uso de filtro solar, no mínimo o número 30 durante o dia. E reaplicar a cada 2 ou 3 ou 4 horas, conforme o suor do trabalhador mesmo. Tem que se cuidar, né? Porque o sol, uns tempos para cá, tá difícil. Apesar que na pareira, o tipo de pareira que nós temos ali, tem bastante sombra, dá para se proteger bem, não é? Agora temos tipo quem tem espaldeira, essas coisas, pega bem mais sol, mas dá para se proteger. A diferença dos trabalhadores que trabalham em parreiras mais domiciliares, mais familiares, que são as tradicionais, que tem a falsa impressão que eles estão protegidos pelas parreiras por ficarem embaixo e mais na sombra, isso não se reflete na exposição aos raios ultravioleta. Tá? Os raios ultrapassam as parreiras e o dano na pele, o risco de câncer de pele no futuro é o mesmo daqueles que estão trabalhando nas videiras em Y e que estão diretamente expostos ao sol. Esse tipo aqui é uma uva para ser vendida in natura. Chama Niagara Rosa. E aqui nós temos outro tipo, seria, vamos ver aqui, essa aqui seria Isabel, é mais para vinho. E começa não no amanhecer, não, logo no amanhecer, 1 hora após o amanhecer, até 15 para meio-dia, depois almoça. Então a gente começa pela 1h30, 13h30 por ali, e até um pouco antes do anoitecer. Embaixo da pareira assim não é tão necessário, porque você pode ver, tem bastante sombra, né? Então a gente não usa esse protetor. Muitas das pessoas acham, porque acordam cedo e ainda não tem sol, ou que saem cedo do trabalho e ainda não tem, já não tem mais o sol, acham que o sol não está pegando a pele dessa pessoa. A pessoa tem que ter consciência que o sol está atrás das nuvens, né? Que o sol está por detrás da parreira e que mesmo a pessoa trabalhando, por exemplo, embaixo de uma parreira e achando que não tem necessidade de se proteger, aquela pessoa está danificando a sua pele dia após dia. E o filtro solar é importantíssimo no sentido de proteger a pele dessas radiações que vão passar, às vezes até, na maior parte, por reflexão. Nem pela incidência direta da radiação, mas pela reflexão. Bate na grama, bate em situações de parede, principalmente, se for clara, reflete muito, 40% já medido da incidência. A vida toda quase. Vivi com meu pai, tinha 12 anos e eu já estava colhendo. E quando meu pai dizia levantemos, nós ia carpinhando todo mundo. Depois eu casei, tive 2 filhos e estou com 65 anos ainda trabalhando. Os agricultores da nossa região de Caxias e arredores são geralmente pessoas de natureza muito clara, pessoas de pele clara, de olhos claros, pessoas ruivas, com sardas. Essas peles são terrenos muito férteis para surgirem câncer de pele. Essas pessoas cresceram ao ar livre, começaram a trabalhar muito cedo na agricultura e essa pele está recebendo essa irradiação desde a infância, adolescência. Chega uma hora que mais cedo ou mais tarde vai criar algum tipo de dano na pele. A nossa principal preocupação é o câncer de pele. Câncer de pele também que foi tirado, mas coisa não. Eu passo antes de ir para o sol, e daí evita, né, pouco. Uso chapéu, para não... manga comprida também.
Para quem trabalha nas mais diversas atividades que tem um contato constante com o sol, com esse sol terrível, maravilhoso pelo sentido da vida, mas terrível pelo efeito da radiação, muito forte, muito mais forte que os outros anos. A roupa tem que ser adequada. Normalmente a pessoa às vezes nem utiliza a roupa, deixa o corpo exposto, isso é um risco altíssimo. Existem roupas hoje que têm a capacidade de reter 98% da radiação solar. Isto é muito importante, porque só 2% da radiação em termos de ultravioleta passam à pele. É uma proteção fantástica. Para quem já teve algum problema, é de uso obrigatório. Outro aspecto que o pessoal também, quando trabalha na lavoura, no cultivo, no plantio, ou em atividades constantes, coloca um chapéu como proteção. O chapéu protege, sim, mas o que nós temos percebido é que o nível de proteção também desse elemento, ele é efetivo quando apresenta um tecido de proteção interna que faz com que aqueles furinhos que tem no tecido, por onde a radiação passa, ela não consegue mais passar. Então há um bloqueio de 98%. Mas, sim, é obrigatório o uso do chapéu, do boné, formas que protejam o máximo possível o couro cabeludo e parte do rosto. Trabalhar o dia inteiro no sol, em atividades que impliquem a exposição constante, é necessário. É um item de proteção importante. E muitos dos nossos agricultores, infelizmente, não se convencem que o sol tem um efeito acumulativo, que o sol causa o câncer de pele, que às vezes aquela feridinha pequenininha que acha que não é nada, por dentro já está bastante evoluída, formando carcinomas basocelulares, formando principalmente, o mais preocupante, o melanoma, que é um câncer de pele mortal. Lembramos que devemos reconhecer precocemente essas lesões. Essas lesões começam como feridas que não cicatrizam, manchas escuras que crescem, manchas que têm 2 ou 3 cores, pintas marrom com vermelho, marrom com preto, ou pintas enegrecidas, ou então aquela pintinha que era muito pequena e cresceu de uma hora para outra. Ou aquelas pintas, então, que começam a coçar, que começam a doer, que começam a sangrar. Tudo isso a pessoa deve estar muito atenta. Qualquer coisa na sua pele de diferente, que não cicatrize em 20 a 30 dias, deve procurar um bom dermatologista. Além da proteção solar na forma do protetor solar, a gente tem que lembrar que o uso da roupa adequada, de mangas longas, tecidos leves, chapéu, óculos de sol, tudo isso faz parte da proteção solar. O olho também ele deve ser protegido contra a radiação, porque além do problema da pele, o sol também envelhece e altera a função ocular. Que nós temos notado que o índice de ultravioleta no verão tem aumentado a níveis extremos. O que isso implica? Implica na maior incidência da radiação ultravioleta tipo A e tipo B. E essa incidência sobre a pele é cumulativa, ou seja, aqueles raios que nós vamos absorver ficarão com nós para o resto da vida. E esse efeito cumulativo vai se somando ao longo do tempo até que em determinada situação, momento, aparecem danos. Hoje trabalhar no sol, como ontem ali, não é fácil. Eu vi que não é fácil. Em 5 minutos você está lavado de suor no solão, né? Porque não tem ar-condicionado aqui embaixo, né, da parede. Mas a gente dá todos os EPI, tudo o que precisa, luva, chapéu, protetor solar, tudo o que os equipamentos todos, né? Bota, botina, tudo, né? Mas mesmo assim, água gelada embaixo da parede, tudo, né? O que o cara quer, né? E assim tem muita gente que reclama, mas vão reclamar, não tem? Vocês precisam trabalhar, nós precisamos trabalhar, produzir, né? Os trabalhadores que trabalham na via pública, os coletores, pessoas em geral que trabalham exposto ao tempo, trabalham na construção civil, todos esses eles são mais propícios a um câncer de pele.
Isso é estatístico, já é consolidado por estudos, e o câncer de pele ele está muito relacionado com uma concentração de radiação ultravioleta que ela é cumulativa ao longo dos anos. Então, sempre quem está mais tempo exposto acumula mais radiação e no futuro tem uma probabilidade maior de, infelizmente, ser convalescido com câncer de pele. Bom, nós sabemos que o índice de acidentes de trabalho na construção civil é um dos mais altos, né, no Brasil, né? Na nossa empresa podemos dizer com orgulho, graças a Deus, com muito cuidado, usando os EPIs corretos, com uma CIPA atuante, com uma coordenação na área de segurança, que os índices são baixíssimos. Mesmo trabalhando assim direto na transformação, onde pegamos áreas mato e transformamos em loteamentos urbanizados, né? Áreas de bastante risco, né? Como estão vendo ali, uma preparação para uma detonação, né? Perfuração. Então aí o pessoal usa os EPIs corretamente, né? A gente faz um trabalho todo de conscientização, mas a gente sabe que acima de tudo cada um tem que cuidar de si, né? Os EPIs mais usados nas nossas obras são protetor auricular, luvas, capacete, tá? E afora o uniforme, né? Sapatão obrigatoriamente. E assim, um foco bastante importante é a questão da proteção da pele, né? Então, no verão, o uso do protetor solar, no inverno ainda usam afora o uniforme e camiseta, usam o jaleco manga longa, né? Como forma de proteção, né? Quem trabalha sob o sol, não só o agricultor, tem que ter cuidados redobrados com a pele. Então não é só o agricultor que tem que usar o protetor solar, a roupa adequada, o chapéu, o óculos. Todo mundo que trabalha ao ar livre. Lembramos das pessoas que trabalham na construção civil, que o protetor solar deve ser usado, não só no verão, uso contínuo, e quanto maior a exposição, maior o cuidado. As pessoas do interior às vezes até deixam de utilizar o filtro solar por uma questão até cultural. O produto, segundo o que se tinha de memória, é de difícil espalhabilidade, aquele produto que fica grudando, né? Então as pessoas criam uma certa resistência. Hoje nós temos produtos que têm uma espalhabilidade fantástica, um sensorial agradabilíssimo, filtros solares de última geração que fazem a sua recuperação à medida que vão pegando sol, diferente dos antigos que se degradavam com o sol. Então é uma mudança muito grande tecnológica. Isso implica em produtos de melhor qualidade, de melhor sensorial. E pensando em termos de custo, o que se pode ter em termos de acessibilidade econômica? Na farmácia de manipulação pode-se fazer quantidades maiores, ou seja, uma embalagem econômica, bem diferente daquela que se encontra no mercado, que são 120 ml, no máximo 200 ml por unidade. Mas pode-se trabalhar ali na faixa da embalagem de quilo, onde o custo fica bem acessível e o mais importante, trabalhando com filtros de última geração, ou seja, produtos com altíssima qualidade de eficácia e de eficiência. E é importante isso, porque a gente percebe que a aplicação feita, ela dá resultado. Não se sente a pele queimar, não se sente aquelas sensações de um produto que não tem a efetiva proteção. Hoje em dia, não é desculpa de não usar o protetor solar por questão da cosmética. Muita gente não usa por achar que o protetor solar é gorduroso, fica com uma textura pegajosa na pele, por questão de dar acne e oleosidade. Atualmente, os protetores solares evoluíram muito em questão de sensorial, em questão de toque, em questão de qualidade. Muitos deles estão incorporados a maquiagens, muitos deles estão em forma de loções leves, em gel, existe a versão em spray. O ideal é que se repasse a cada 2 ou 3 horas em período de exposição solar, em período que a pessoa está ao ar livre, mesmo que aquele dia não tenha o sol intenso do verão. Outra desculpa que as pessoas dão para não usar o protetor solar é a questão do preço.
realmente, antigamente era um produto bem mais caro, não se tinham tantas marcas no mercado, mas atualmente a gama de marcas aumentou muito. Existe uma concorrência muito grande entre os laboratórios farmacêuticos e os preços estão bem mais acessíveis do que foram. Atualmente também temos as opções de protetores manipulados, que também têm uma qualidade muito boa. Esses profissionais, essas pessoas que trabalham dia a dia, têm uma condição de proteção e principalmente de prevenção. É aí onde se faz verdadeiramente qualidade de vida. E assim pode-se trabalhar os riscos da atividade, a orientação, a educação, porque é com a educação que a gente muda hábitos de vida, que a gente muda paradigmas e as pessoas melhoram seus costumes e têm uma nova condição de vida. Esse é o grande objetivo. Até tem um material feito uns 10 anos atrás sobre filtro solar, que virou uma commodity a nível de educação, passado no mundo inteiro, aonde diz que você pode prescindir de tudo, menos do filtro solar, em termos de prevenção, de pele e de vida. Medical TV, a vida e a medicina. A Clínica Médica Corso, com mais de 35 anos de experiência médica em tratamentos faciais e corporais, traz para você um arsenal tecnológico conectado com o que há de melhor no mundo em ambiente informatizado e moderno. Clínica Médica Corso, agende uma avaliação. Doutora Rafaela Bergman, dermatologista clínica e cirúrgica. Trata de doenças de pele, unhas e cabelo e dermatologia estética. CO2 fracionado, laser diodo padrão ouro para retirada de pelos, peeling, preenchimento e toxina botulínica. Doutora Rafaela Bergman, saúde à flor da pele. A satisfação sexual se reflete diretamente na qualidade de vida e na realização pessoal. Sexuality, um novo conceito em saúde sexual. Sexuality. Há 35 anos, o Alfa Laboratório constrói uma história de bons resultados ao seu lado, sempre cuidando de você e de quem você mais ama. Alfa Laboratório, para a vida inteira. A Bela Farma Bem-Estar disponibiliza uma linha completa de aromatizadores, linha de banho, produtos naturais, suplementos alimentares, nutridermo cosméticos e roupas com filtros solares UVA e UVB. Os produtos Bela Farma são ideais para presentear. Bela Farma, tecnologia a serviço de sua saúde e beleza. Medical TV, a vida e a medicina. Nós temos a nossa equipe de funcionários que trabalha no campo e dentro da cantina, mas esse volume de contratações aumenta na época da safra, na época da colheita, em função da grande demanda realmente desse período. Então são cerca de 300 pessoas que vêm de todos os estados para cá para atender essa demanda de colheita. E a gente tem todo o cuidado para que essas pessoas tenham condições de trabalho, realizem um bom trabalho, mantenham sua integridade física e que estejam aí conosco no próximo ano, trabalhando em mais uma vindima. Esse trabalhador temporário, ele não tem todas as informações que o trabalhador do dia a dia vai ter. Ele vai ter que receber essas informações rapidamente. Todo trabalhador temporário também, antes dele começar a trabalhar, ele chega, faz todos os exames, após fazer os exames que eles começam a trabalhar. Quando acaba o período de safra, ou seja, a colheita, eles fazem novamente os exames para ser desligados. Geralmente eu trabalho mais na construção civil, né? Porém, eu já vim aqui umas 5 vezes em Monte Belo do Sul, né? E aqui é divisa entre Monte Belo e Bento Gonçalves. E como eu gosto de uva e vinho e tal, então geralmente eu venho dar uma passeada e dar uma trabalhada também para conseguir alguma renda extra, né? Então a gente tem que ter um cuidado, eu diria como médica, redobrado com esses trabalhadores. Porque eles vêm de regiões diferentes, com características diferentes, né? A saúde que a gente conhece muito pouco, porque conhece só nesse momento do exame admissional, que a gente diz, né? É trabalho, né?
Muito. Porque é um serviço puxado, tem que colher, enquanto que ela está madura tem que dar conta de colher. Mais ou menos uns 30, 35 dias. Quem tem mais uva pega mais empregado, quem tem menos, né? E o meu marido entrega e eu fico embaixo das barreiras, né? Colhendo e ajudando. Tem 2 de São Luís Gonzaga e tem um de Santa Catarina. Não faz muito não. Quanto tempo? Faz muito, faz uma semana isso aí. Tá gostando? É cansativo? Me conta alguma coisa. Hã? É bom o trabalho. É? É. Tu vai continuar trabalhando com isso? Sim. Até o final da colheita. Não, tranquilo, tá bom. Tem uns que, tipo, dá uma coceira, uma coisa, uma alergia. É meio difícil. O trabalhador temporário ou aquele que nunca trabalhou na elaboração, no processamento da uva, ele acaba tendo mais dermatites, que a gente chama, pelo contato. Né? Então isso a gente acaba tendo que tratar e muitas vezes até afastar o trabalhador do contato para que ele possa melhorar e muitas vezes nem consegue voltar a essa atividade. Para nós lá, tem que se queixar, assim. Tem vezes que tu não vê a hora que venha de uma vez para te sair para fora, para trabalhar, sabe? A gente conversa, a gente dá risada, a gente, né? Tudo bem, né? O viticultor, né, o trabalhador do cultivo da uva, é um trabalhador que ele tem muito poucas queixas. A não ser a queixa quando acontece o ocorrido mesmo. Não é aquele trabalhador que nem o da empresa, ou principalmente o trabalhador hoje administrativo, que é hoje a maior incidência de estresse, depressão e doenças psiquiátricas está na área administrativa e principalmente na área que administra mesmo, né, gerencial, diretores, enfim, essas profissões. O trabalhador do cultivo da uva é um trabalhador em paz, vamos dizer, um trabalhador que tem muito pouca essa incidência de estresse, de monotonia, porque são coisas totalmente diferentes, o contato com a natureza. Então não tem aquela questão do quanto tem que produzir. Uma linha de produção você tem que entregar 3.000 peças, você tem que entregar 3.000. O trabalho deles é livre, é ao ar livre e muito mais livre, nessa questão da cobrança que se tem dentro de uma linha de produção.